Olá, amados, William aqui falando com vocês, graça e paz. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso bíblico. Vamos aprofundar o capítulo 10 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, do versículo 22 ao versículo 42. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueçam de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. Nesse momento, convido você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. Você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você agora, meu amado irmão, minha amada irmã, a irmos aqui a nossa Bíblia digital. Nós vamos hoje aprofundar do versículo 22 ao versículo 42 do capítulo 10 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Nesse primeiro momento, eu peço a você que leia junto aqui comigo do versículo 22 ao versículo 27. Leia comigo aqui. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo, sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vô-lo disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha como essa palavra ela tem muito a nos ensinar, meus amados irmãos. Jesus, ele se revela aos judeus, ele se revela àquelas pessoas que não querem acreditar que ele é o Messias. Veja, ele diz aqui no versículo 25: As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Veja como Jesus ele tem autoridade. Lá na carta de São Tiago, São Tiago escreve assim: a fé sem obras é uma fé morta. Veja, Jesus ele está acompanhado e vive em união com o Pai. E o Pai sempre permite que Jesus ele faça obras, sinais, milagres, prodígios. Mas aqui, como diz no versículo 26, os judeus não acreditam. E por que eles não acreditam? Porque eles não são das ovelhas de Jesus. Lembra que Jesus disse acima: Minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, como os judeus, eles não são das ovelhas de Jesus, eles não estão com o coração aberto a escutar a voz do bom pastor, então isso significa que eles não são das suas ovelhas. Então veja, meus amados irmãos, nesse versículo 27 ele vem confirmar isso. As minhas ovelhas escutam a minha voz. E veja, ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Quem é ovelha de Jesus, segue Jesus, escuta as palavras de Jesus. E isso é um ensinamento muito profundo para cada um de nós. Daí a importância de nós aprofundarmos e seguirmos perseverando nesse estudo bíblico, nesse curso bíblico. Precisamos conhecer a voz de Jesus, que é a sua palavra, que é a palavra que dá vida ao nosso coração, que ilumina a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Então, meus amados, nós podemos extrair alguns elementos aqui
nessa parte, nós, por exemplo, podemos extrair o versículo 27 como um princípio eterno. O versículo 27 nós podemos marcar como princípio eterno, podemos marcar com a cor azul, porque nós combinamos que o princípio eterno nós iremos marcar com a cor azul. E o que diz esse princípio eterno? As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. É um princípio eterno, porque é assim que funciona o reino de Deus. Quem é ovelha de Jesus, escuta a voz de Jesus. Escuta a voz de Jesus através da sua palavra. E Jesus conhece as suas ovelhas, e essas ovelhas o seguem, porque escutam, conhecem a voz do bom pastor. Vamos agora continuar a nossa leitura aqui, do versículo 28 ao versículo 30. Vamos ler juntos para extrairmos os elementos para a nossa edificação, para a edificação da nossa fé. Leiam comigo. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Veja quantos ensinamentos maravilhosos, e aqui nós podemos extrair alguns elementos disso que nós acabamos de ler. Primeiro, no versículo número 28, se trata de uma promessa. Veja que promessa maravilhosa. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Que palavra maravilhosa, que promessa maravilhosa que Jesus ele nos faz. Jesus ele nos promete a vida eterna. Ele diz que jamais nós iremos perecer. E veja, ninguém vai nos tirar da mão de Jesus quando nos tornamos ovelhas, quando escutamos a voz de Jesus. Que maravilhoso, não é mesmo, meu amado irmão? Nós podemos extrair também aqui no versículo 29 e 30 um princípio eterno. Veja que princípio eterno maravilhoso. Meu Pai, que me deu tudo, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai, do Pai. Eu e o Pai somos um. Veja que princípio eterno maravilhoso, não é? O Pai deu tudo a Jesus, ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai a cada um de nós que somos ovelhas. E veja o que Jesus ele diz, mais esse princípio eterno no versículo número 30. Eu e o Pai somos um. Aqui, o mistério, né, de Jesus unido, consubstancial ao Pai, Deus verdadeiro, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso não muda, é um princípio eterno. E você marca na sua Bíblia aí esse versículo 29 e 30 como um princípio eterno. Convido agora você nesse momento, meu amado e minha amada irmã, a ler comigo do versículo 31 ao versículo 42. Vamos ler juntos do versículo 31 ao versículo 42. Os judeus, outra vez, apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus então lhes disse: Eu vos mostrei inúmeras boas obras, vindo do Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: Não te lapidamos por causa de uma boa obra, mas por blasfêmia, porque sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito em vossa lei: Eu disse, sois deuses? Se ela chama de deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfemas,
porque disse: sou filho de Deus. Se faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuravam novamente prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Ele partiu de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João tinha anteriormente batizado. E aí permaneceu. Muitos vinham a ele e diziam: João não fez sinal algum, mas tudo o que João disse sobre ele era verdade. E muitos aí creram nele. Meus amados irmãos, aqui nesse relato do versículo 31 e até o versículo 42, nós poderemos nos perguntar por que os judeus tinham tanta dificuldade em acreditar em Jesus, de crer em Jesus, apesar de todas as suas obras, apesar de todos os seus sinais. Eles, na verdade, não queriam reconhecer Jesus como Messias, Jesus como Salvador do mundo. E veja que aqui eles acusavam Jesus pelo pecado da blasfêmia, que é quando justamente Jesus ele se coloca como Deus que verdadeiramente ele é, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Veja, meus amados, esse pecado, segundo a lei, o pecado da blasfêmia, a pena para esse pecado é a morte pelo apedrejamento. Por isso que aqui os judeus eles pegam em pedras e ameaçam atirá-las em Jesus. Vejam, meus amados, que lição nós tiramos de tudo isso aqui? Nós precisamos ficar muito atentos aos sinais que Jesus ele faz na nossa vida, as obras que ele realiza na nossa vida, ao nosso redor. Veja o quanto que Jesus ele é maravilhoso e quanto, através desse estudo, nós somos convidados a prestar atenção no agir de Deus durante o nosso dia a dia, os seus sinais, os seus milagres, os seus prodígios, como Deus ele está presente, né, no nosso dia a dia, quando nos dá a graça de simplesmente respirar, de ter a nossa saúde, de ter a graça de estarmos aqui fazendo esse curso bíblico, do alimento de cada dia e, sobretudo, do alimento espiritual, que é Ele mesmo, que nos vai dar alegria, força, coragem para viver nesse mundo, sendo luz, sendo sal e luz, como Ele mesmo, Ele nos pede. Então, meus amados, nós precisamos ter essa visão, senão nós poderemos correr o risco de se comportar como os judeus, que não reconhecem Jesus como sendo o Messias, como sendo o Salvador, como sendo o motivo e único e verdadeiro motivo da nossa felicidade, da nossa alegria nesse mundo. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Meus amados, no versículo 38, também nós podemos marcar o versículo número 38 como princípio eterno. Veja, você pode marcar com a cor azul aí na sua Bíblia enquanto nós lemos juntos. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de conhecerdes e conhecerdes sempre mais que o Pai está em mim e eu no Pai. Veja que princípio eterno maravilhoso, não é? É assim que funciona o reino de Deus. Quando nós estamos em Deus, Deus realiza obras em nós. Assim como ele fez com Jesus, não é mesmo? Veja, se vocês não acreditam em mim, como diz aqui Jesus, né? Acreditem, ao menos nas obras, a fim de conhecerdes que o Pai está em mim, diz Jesus, né? E eu no Pai. Veja, meus amados, é as obras que Jesus ele realiza que mostra que o Pai está com ele, que o Pai é um com ele. Meus amados irmãos, quantos ensinamentos maravilhosos nós podemos extrair desse capítulo 10 que nós estamos aqui finalizando hoje, quantos elementos que podem contribuir e edificar a nossa fé, promessas, princípios eternos. Jesus aqui no capítulo 10 se revela como
o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não é como um mercenário que está interessado nas ovelhas por conta do dinheiro, mas Jesus é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas e precisamos agir como boas ovelhas, conhecendo a voz de Jesus. E como nós conhecemos a voz de Jesus? Quando nós aprofundamos a sua palavra. Quando nós aprofundamos a palavra de Deus, nós conhecemos os ensinamentos de Jesus, ouvimos a sua voz e fazemos a sua vontade. Temos condições de fazer a sua vontade. Que alegria, não é mesmo? Chegamos aqui ao final do nosso vídeo de hoje, o nosso vídeo do dia. E nós deveremos sempre refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração no dia de hoje. E como nós poderemos aplicar isso, esses ensinamentos na nossa vida. Abaixo você pode colocar aqui nos comentários aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que Deus tocou no teu coração. Você também pode escrever no seu diário espiritual, escrever aquilo que Jesus ele mais tocou no teu coração. Esses segredos onde Jesus ele vai nos ensinando através da sua palavra a fazermos a sua vontade. Nós estamos rezando por cada um de vocês para que vocês possam perseverar nesse curso bíblico. Continue rezando pelo nosso apostolado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.